40 horas decisivas e a qualquer momento o Flamengo pode anunciar uma contratação. Vou falar sobre isso, vou falar da carta na manga da diretoria que pode causar uma reviravolta e manter Gerson no Flamengo, e vou falar do atacante do Milan que está em negociação com o Mengão. Sim, o Flamengo quer comprar o jogador. Deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre a situação do Carrascal. Por quê? O Flamengo no final de semana aumentou a proposta. E aí o que acontece é o seguinte: com o aumento da proposta do Flamengo, o Flamengo tinha oferecido 10 mais 2, eles tinham negado, tinham pedido 15. Depois o Flamengo ofereceu 11 mais 2, chegando aí a 13. E ao que tudo indica, inclusive com a pressão que o próprio Carrascal está fazendo lá na equipe do Dínamo, pode sair essa negociação a qualquer momento. E caso o Flamengo consiga fechar essa contratação ainda hoje, o Flamengo pode anunciar o jogador e contar com ele aqui no Super Mundial. Vale lembrar que essas próximas 40 horas são decisivas, porque é o tempo e o prazo que o Flamengo tem para escrever novos jogadores no Super Mundial. É o prazo que o Flamengo tem. Por exemplo, o Jorginho vai ser inscrito e o Flamengo pode escrever mais jogadores. Então, se o Flamengo fechar a contratação do Carrascal dentro dessas 40 horas aí que faltam, o Flamengo pode ainda contar com ele nesse Super Mundial, ainda que ele venha de lá da onde ele está, lá do Dínamo, direto aqui para os Estados Unidos e se apresente ao Flamengo aqui nos Estados Unidos. Isso pode acontecer. Não sei se vocês vão lembrar, quando o Flamengo comprou o Matias Vinha, na época, o Flamengo estava fazendo a pré-temporada aqui nos Estados Unidos, isso no ano passado. O Matias Vinha, ele veio da Itália direto para os Estados Unidos e se apresentou aqui. O mesmo pode acontecer com o Jorge Carrascal. Ele pode vir e se apresentar aqui, caso o Flamengo acerte e feche a sua contratação. Vamos esperar para ver. Hoje o Dínamo deve responder mais uma vez o Flamengo, e aí o Flamengo vai decidir se joga a toalha ou se faz uma nova proposta para tentar ali, quase que num desespero, contratar o jogador antes do Super Mundial de Clubes. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar, antes de falar sobre esse atacante do Milan, que o Flamengo está negociando para poder comprar. Deixa eu falar sobre a situação do Gerson, porque o Flamengo tem uma carta na manga que pode manter o Gerson no Flamengo. O que acontece é o seguinte: no processo de renovação, o Flamengo antecipou 50 milhões de reais para o Gerson em direito de imagens. Seria um dinheiro que o Gerson já teria que receber. Seria um dinheiro que o Gerson teria direito de receber. E ao invés de receber em longo prazo, a informação é que o Flamengo teria adiantado esse dinheiro para o jogador do seu direito de imagem. Se o Gerson sair do Flamengo agora, ele vai ter que pagar. E aí, a negociação não é Flamengo e Zenit, é Flamengo e Gerson. O Gerson, ele vai ter que pagar ou devolver esse dinheiro para o Flamengo, porque os 50 milhões de reais que foi adiantado para ele, segundo as informações, é o tempo de direito de imagem que ele vai ter durante todo esse contrato. Se ele não vai cumprir o contrato, ele vai ter que devolver esse valor para o Flamengo, já que o contrato dele foi renovado tem, sei lá, um mês e poucos dias, aí 2 meses no máximo. É o tempo que ele tem de contrato renovado com o Flamengo. Então, só para eu poder explicar a vocês, essa é a carta na manga. Por quê? Isso pode mudar e causar uma reviravolta nessa negociação, porque além do Zenit ter que pagar os 25 milhões de euros à vista, o Gerson teria que devolver, aí não sei se é o Gerson, não sei se é o Zenit, mas o fato é que alguém teria que devolver esses 50 milhões de reais para o Flamengo. É o que pode ser o fiel dessa balança e garantir a permanência do Gerson no Mengão. É o que eu falei. O pai do Gerson está falando bastante, tem muita gente falando muita coisa, porém o Gerson ainda não se pronunciou. Ontem eu tive lá no hotel da seleção antes de embarcar aqui para os Estados Unidos, e o que me falaram lá foi o seguinte: cara, aqui ele tranquilo, aparentemente só focado realmente nas coisas da seleção brasileira mesmo. Foi o que me passaram as pessoas que estavam
lá no hotel da seleção, cobrindo, né, o dia a dia da seleção brasileira. É esperar ele voltar, amanhã tem Brasil e Paraguai, espera ele voltar para ver o que ele vai decidir, qual vai ser o comportamento dele, qual vai ser a ideia dele, o que ele vai fazer da vida dele. Lembrando que, caso ele queira sair, ele tem que pagar ou devolver esse valor ao Flamengo de mais ou menos uns 50 milhões de reais. Bom, vamos mudar o assunto agora, falar sobre esse atacante do Milan, que aparece aí para ser o novo reforço do Flamengo. A informação é que Noah Okafor, ele é suíço e joga no Napoli, ele está emprestado para o Napoli e a informação é que o Flamengo estaria negociando para comprar o jogador. Essa informação ela vem lá de fora, a gente, é claro, está acompanhando, a gente está apurando, estou tentando conversar com pessoas do Flamengo até para trazer mais informações sobre esse possível interesse do Flamengo na contratação do jogador, mas, segundo as informações, o Flamengo estaria negociando para comprar o atleta. Vale lembrar que ele, além do Flamengo, Besiktas da Turquia também estaria interessado na contratação do jogador, o que pode talvez dificultar um pouco a situação do Flamengo nessa negociação, mas é claro, a gente vai ficar atento, a gente vai ficar de olho para ver e para apurar realmente o que tem de verdade nisso aqui, mas a informação que saiu agora pela manhã é que Noah Okafor, jogador do Milan, que está emprestado ao Napoli, estaria na mira do Mengão. O jogador tem 25 anos de idade, é um jogador jovem, está numa idade boa, uma idade que ainda tem muito para render, que tem muito para entregar. Isso pode facilitar a negociação do Flamengo com ele. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso.